democracia, ela é feita das discordâncias, ela é feita da conversa, do diálogo, como a Ana falou anteriormente, de você poder me convencer ou eu poder te convencer. O consenso só existe em ditaduras, porque se aniquila quem pensa diferente de quem tem a arma e o poder na mão. Portanto, a base da democracia é o diálogo e a discórdia, na melhor das hipóteses, né? Só que nessa conjuntura recente, desde o golpe contra a presidenta Dilma, primeira mulher democraticamente eleita neste país e única, e tem tudo a ver falar sobre ela quando se fala em feminismo e educação, nós passamos por uma ruptura institucional, por uma deturpação das instituições brasileiras, entre legislativo, judiciário, executivo, de descrença, inclusive, de como essas instituições podem e devem se comportar. Esta ruptura institucional, que partiu das esferas federais, e nós vimos como uma pilha de dominó, e presenciamos nos estados e municípios também, a gente teve vários aspectos que foram consequência dessa ruptura para além do próprio golpe da destituição da presidenta Dilma. Uma dessas consequências a gente vivenciou, inclusive, durante o processo de pandemia que o Brasil e o mundo viveu, com uma negação aprofundadíssima da ciência. Uma negação do conhecimento como princípio, né? E isso se dá justamente num processo que caminhou junto neste período, ou talvez até um pouco antes, eu vou falar disso, de uma desvalorização da educação e de uma perseguição constante aos profissionais de educação. Uma perseguição aos profissionais de educação nas escolas municipais, nas escolas estaduais, nas universidades públicas e privadas, porque foi a partir dessa desvalorização de vocês, da perseguição do trabalho de vocês, que muitas vezes está para além da educação formal e conteudista, mas também de uma formação humana dos jovens com que vocês lidam, é que muitas das tais fake news ou mentiras sobre o mundo se difundiram. Os profissionais de educação foram, talvez, os indivíduos de uma das categorias mais perseguidas, vítimas e objeto dessas fake news, sobre o trabalho de vocês. Eu vejo várias cabecinhas fazendo assim, porque, embora eu tenha uma carreira acadêmica, não atuei necessariamente no chão da educação, mas no campo da política formal, a gente sabe lida com isso. Lida porque os próprios espaços institucionais, como as câmaras municipais, e eu tenho atuado, né, por óbvio, nesse espaço, são arenas desses discursos, muitas vezes por vereadores, vereadoras que deslegitimam o papel da educação, dos trabalhadores e trabalhadoras de educação. Quando atacam o serviço público, quando negam a equiparação de carreira, quando a gente precisa fazer uma luta pela implementação do piso salarial, né? Quando acontece como lá em Florianópolis tem acontecido, uma professora ter sido afastada compulsoriamente porque diverge de um vereador do bairro, da escola que ela atua, né? E isso tem acontecido, embora a gente tenha reestabelecido
parte dos processos democráticos no Brasil a partir das eleições do ano passado, nos estados e principalmente nos municípios, nós ainda vamos ter que continuar lutando contra os resquícios desse período recente, do ódio, da perseguição, das mentiras e desse cenário sombrio e antidemocrático. Mas eu ousaria dizer, como segundo ponto da nossa conversa aqui, para além desse cenário da conjuntura recente, que a gênese, ou seja, a origem dessas mentiras, ou dessas fake news, ou dessas conversinhas, dessa narrativa, desse discurso que atacaram e ainda atacam diretamente os profissionais de educação e a educação como um todo, não só vocês enquanto indivíduos, mas o conceito de educação, são anteriores ao próprio golpe contra a presidenta Dilma. O golpe ele é um marco muito visível, mas existiram elementos imediatamente anteriores ao golpe, que inclusive ajudaram a construí-lo, que já tinham no seu cerne essa afronta à educação brasileira. E a principal dessas mentiras e fake news que se disseminaram nesse sentido estão localizadas, muito bem localizadas, na construção de uma suposta ideologia de gênero contra a família. E a luta contra esse discurso, vocês sabem que é anterior ao próprio golpe contra a presidenta Dilma. É anterior ao próprio golpe contra a presidenta Dilma e teve como alvos grupos muito delimitados da população também, como as mulheres, a população LGBTI+, o povo negro, o povo quilombola, os saberes tradicionais indígenas, como a Luana, que nos abrilhantou pela manhã muito bem colocou, um ataque aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Esses pontos, ou barrar avanços relacionados a esses pontos, é que sempre foi o objetivo primeiro, ou um escudo dessas mentiras e dessa alucinação chamada ideologia de gênero contra a família brasileira. Mesmo antes dos nossos governos democráticos e populares do primeiro período, muitas políticas em defesa dos direitos das mulheres, a própria criação da Secretaria Nacional de Direitos para as Mulheres, uma Secretaria de Direitos Humanos, uma Secretaria de Igualdade Racial, lá atrás, lá em 2003, 2004, já sinaliza a importância de ter essas gentes no centro da política. E a gente foi tendo e conquistando avanços a partir da participação popular, das conferências. Quem aqui, entre 2003 e 2010, participou de conferências municipais, estaduais e nacionais de alguma ordem? Levanta a mão. Conferência da Mulher, Conferência da Igualdade Racial, Conferência de Educação. Entre 2003 e 2010. 2014. Lá atrás, 3 e 10. Para vocês terem uma ideia, desde a República Brasileira, 15 de novembro, quem é professor de História aqui? 1989. Proclamação da República. Até o final do governo Lula, entre 1890
Tá, o professor de história me falando aqui. E o final do governo Lula, nós tivemos 75% das experiências participativas no Brasil, ou seja, reuniões públicas, audiências, conferências, plenárias para decidir alguma coisa sobre o governo, 75% disso, de 890 a 2010, 75% dessas experiências participativas foram nos 2 governos Lula. Então não foi pouca coisa o que aconteceu ali do ponto de vista de participação popular. E o quanto que essas populações foram inseridas. Então, começar a minar um discurso ou atacar os avanços relacionados às mulheres, à população LGBTI+, e a outras populações socialmente vulneráveis, já tem a sua gênese na própria eleição da presidenta Dilma. E daí a gente vai associando outros episódios, como, por exemplo, uma má instrução da própria presidenta Dilma, por uma parte da assessoria que faz com que ela faça uma fala desastrosa sobre que o governo não iria fazer propaganda de opção sexual, quando na verdade o que estava se construindo era um material pedagógico para instruir o trabalho dos profissionais de educação a lidar com as realidades de gênero, diversidade de gênero nas escolas, para vocês se formarem melhor, abre margem para que vários ataques aconteçam. A fake news do tal do kit gay, lá em 2013. Pouca gente lembra, mas entre 2013 e 2014, um tal de Marco Feliciano foi presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional. E quem era o vice-presidente do Feliciano? Vocês lembram? Quem era o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos que ajudou o Feliciano a disseminar os discursos de ódio e as fake news de ideologia de gênero e kit gay? Quem acertar leva minha camiseta, já que ela não vai dar 2, vai dar uma só. Bolsonaro era o vice-presidente. Ó, lembraram rapidinho, você viu, né? Só falar que tem outra camiseta, ó. Bolsonaro era o vice-presidente do Feliciano. O ovo da serpente estava ali. E de 2014 para 2016 o golpe acontecer foi um passo, atacando a nós, aqueles e aquelas que defendem a educação. E dessas diversas falsas narrativas sobre as questões de gênero e tudo isso que envolve a educação, eu acho que tem algo que, antes de falar dos dados, ou tão importante quanto falar dos dados que a Ana anunciou, é justamente desmistificar o que é feminismo. Eu imagino que todas e todos, né, têm essa percepção, mas existe nos meandros dessas mentiras, falas como de que o feminismo ele é o oposto do machismo, por exemplo. Mas o machismo ele mata. O machismo violenta. O machismo sustenta uma desigualdade na sociedade. O feminismo propõe romper com essas desigualdades. E como a Luana também falou, não é excluir os companheiros homens de um debate, mas é trazê-los para perto para construir essa sociedade igualitária conosco. É compreender que uma sociedade que homens e mulheres recebem salários iguais, na média, por exercerem as mesmas funções, em que a cada 2 segundos uma mulher é morta ou violentada, em que, por ser mulher,
Muitas vezes as piadinhas em casa, na escola, no trabalho, acarreta a nossa saúde mental. Em uma pandemia como nós vivemos, a fome, a violência, o cuidado doméstico sobrecaiu muito mais sobre as mulheres do que os homens, não há democracia possível. E que, portanto, a gente precisa fazer um debate sobre como construir essa equidade de direitos, de funções, entender que o cuidado pós-nascimento dos filhos não é só sobre as mães e que, portanto, licença paternidade é democratizar o cuidado, sim. Porque alguém tem que lavar a louça enquanto a mãe amamenta. Alguém tem que tirar a máquina, a roupa da máquina, né? Porque a máquina bate, mas alguém tem que tirar e estender. Enquanto a mãe faz a comida, ou vice-versa. Então, feminismo é sobre isso. O feminismo não é contra os homens. E quando a gente fala sobre igualdade, equidade de direitos, não é também só sobre salário e violência. Sabe, Ana e companheiras aqui na mesa? Não é só sobre salário e violência. É sobre o impacto das mudanças climáticas, dos desmatamentos, das chuvas. Quando tem uma área alagada, quem é que sai correndo para salvar a casa e os pertences da casa? É sobre o cuidado, como eu falei, é sobre alimentação saudável. Vocês já perceberam que quando... Isso, na verdade, isso é um dado, se eu não me engano, da Embrapa. Ou saiu em um PNAD, alguma coisa assim. Que é assim, quando a agricultura familiar, por exemplo, é uma prática de renda complementar na família, complementar, não é a principal fonte de renda da família, e você vai responder alguma pesquisa, a responsabilidade daquilo é atribuído à mulher. Quando ela passa a ser a principal, ela é atribuída aos homens. É sobre isso o feminismo. É sobre isso a equidade. É sobre isso liberdade, inclusive, das mulheres e emancipação, empoderamento, como a Ana falou. Quando os principais programas sociais dos governos Lula e Dilma colocam a mulher no centro, há uma transformação social. Quando o Bolsa Família é destinado prioritariamente às mulheres, há uma transformação social. Quando na reforma agrária a titularidade da terra é dada à mulher, há uma transformação social. Quando Minha Casa Minha Vida se coloca a casa no nome da mulher, prioritariamente, é uma transformação da estrutura social. Eles não gostaram disso. Não é pouca coisa o porquê eles fizeram o que fizeram e a responsabilidade que nós temos de resgatar do nosso lado alguma estruturazinha que foi desmoronada por esse castelo de mentiras que se construiu. Agora, ora bolas, Carla, nesse frio do Ceará, o que eu tô toda arrepiada. É de energia também, mas né, tem uma filha de Iemanjá aqui que eu tô sabendo, minha mãe me cuidando também. O que tudo isso aí que você está falando tem a ver com educação?
uma educação. Tudo. Eu até anotei aqui com umas estrelinhas a palavra tudo. Tudo. E desse tudo eu quero destacar 4 pontos muito brevemente antes de concluir. O que essa história toda tem a ver com a educação? Tem a ver com a educação, entre outros elementos, pelas próprias características da categoria de trabalhadores e trabalhadoras da educação. Bem ou mal, reflexo ou não dessa estrutura patriarcal que inclusive é culpa do Bolsonaro. Tem certeza que o dono do hotel é do nosso lado? Ei! Aê! Acho que podia aproveitar e aumentar a temperatura. Será que foi a Rosa? Rosa presente. Era só para aliviar a temperatura, bem lembrado pela mãe. Não, para diminuir não, para aumentar, pelo amor de Deus. Voltando. O que toda essa história aí tem a ver com a educação? Tudo. Voltando. Entre outras coisas, pelas próprias características da categoria da educação, dos professores, trabalhadores e profissionais de educação. Como eu ia dizendo, seja um reflexo bom ou mal, não vamos entrar nessa seara, dessa sociedade patriarcal que ainda atribui determinadas profissões a homens e mulheres, né? E leva as mulheres majoritariamente a questões do cuidado, do social, do ensino, etc. e tal, ao criar filhos, ao cuidado, seja isso bom ou mal, isso é para outro debate. O fato é que a maioria da categoria dos profissionais de educação é formada por mulheres, ou pessoas que se identificam como mulheres, né? A própria Ana colocou aqui também na fala dela, e isso não é só aqui em Fortaleza, não é só no Ceará, né, no Brasil todo, quiçá no mundo. Bem ou mal, essa categoria majoritariamente formada por mulheres convive diariamente com outras mulheres que reproduzem esse cuidado. As mães, as avós, né? As próprias meninas e mulheres que acabam também sendo, de alguma forma, principalmente quando vai subindo no grau educacional ainda até o ensino médio, a maioria de alunos e alunas, em média. É esta categoria que lida diariamente com as realidades sociais mais diversas das famílias e muitas vezes tem que responder a problemas que são estruturais. Ouvir justamente as histórias do abuso sexual da menina, o lamento que o pai bate na mãe, o suplício de uma mãe que teve um outro filho mais velho assassinado em algum canto da cidade pela violência, pelo trabalho, pela exposição das desigualdades sociais. Muitas vezes tem que parar a aula conteudista para responder a esses problemas sociais e fazer disso um debate também de consequência formativa e educacional em sala de aula.
São vocês que na base, de fato, têm a maior potência de propagar a necessidade desta transformação da sociedade, da construção dessa equidade. Justamente porque entendemos, e eu imagino que todo mundo aqui entenda, que tenha minimamente uma compreensão freiriana da educação, a educação é um princípio transformador, libertário, questionador, não é manter as coisas como estão. Pela educação a gente forma e transforma, principalmente, né? Eu não compreendo a educação como caixinhas, né? Muito pelo contrário. A educação tem que ser aquele cutucão para tirar a tampa da caixa, para que a gente possa olhar para fora da caixa, respirar sobre todas essas óticas. E como eu falei, os avanços das políticas pró-equidade de gênero tinham a educação como um foco importante. A educação como um foco importante, e por isso essas perseguições tão grandes à categoria, perseguição tão grande ao sentido da educação, ao descrédito ao trabalho de vocês. Porque quando a gente se propõe, e é isso que as políticas públicas vinham fazendo num tocante no Brasil, a educar para a igualdade de gênero, educar para que todas essas desigualdades sejam minimizadas, a gente, antes de qualquer coisa, precisa reconhecer que essas desigualdades existem. Trazer essas desigualdades para a evidência, para poder construir formas de lutar como ela. Como é que eu vou lutar por igualdade salarial se eu não falo que o salário está baixo? Como é que eu vou lutar e garantir para que a categoria tenha um dia por mês de formação aqui no Ceará, se a gente não trata da necessidade de fazer a formação? E daí, quando a gente traz essas desigualdades à tona pela educação, é quando justamente a gente revela e vê ou conta para aquela menina, por exemplo, que o carinho do tio não é carinho, é assédio e abuso. Que a gente conta para aquele jovem ou para aquela jovem que os gritos da mãe no quarto à noite não era dor de estômago. E a gente vai trazendo à tona essas questões. E é pela educação, que é um ambiente em que essas crianças e esses jovens, inclusive, se sentem protegidos e protegidas por vocês para falar determinados temas, assuntos, que certamente ou muito dificilmente lá na formação, na faculdade de vocês, não foi discutido também sobre essas questões. Não foi ensinado lá quando vocês se formaram, pegaram o diploma, ora que raios é isso de LGBTQIP mais EWH mais ao quadrado. Não falaram isso para vocês. Eu posso voltar aqui só para a gente falar disso. Falar todo o alfabeto aqui assim, e daí eu venho com mais tempo, fico lá na canoa quebrada,
Aí no final eu venho pra colar tudo as letrinhas, então nós quebra a canoa lá e depois vem pra cá pra juntar as letrinhas tudo. Posso vir sem problema nenhum também, falar tudo aí desse negócio aí. Se tiver uma balada que dá, inclusive tem uns amigos aqui, tenho umas amigas aqui do babado aqui de Fortaleza, eu tenho, mas eu tenho aqui umas amigas, a gente já pode ir pro bar, a gente já pode... Todo mundo é do babado. Alguém aqui conhece a Michele Meira? Michele, Luana, Marley, essa é a secretária também, todas amigas aqui do babado. Então, quando a gente traz esses elementos pela educação à tona, a gente rompe, ou começa a romper, corroer com essa engrenagem desta sociedade patriarcal, desigual, capitalista, fundamentalista, conservadora. Porque também, vamos contar a verdade aqui, que o conservadorismo também não nasceu com o Bolsonaro não, né? Vamos dar uma livradinha de barra dele, porque ele tá com a barra bem cheia, né? Fez merda pra caramba. A sociedade brasileira, ela é conservadora. Desde a sua formação, desde o seu processo colonizador. Inclusive, todas e todos nós somos descendentes de um processo de estupro no Brasil, dos colonizadores contra mulheres negras e indígenas. Nós somos produto da violência contra as mulheres. Todos nós aqui. Então não nasceu também com esse sujeito aí. Mas o papel de um governante é transformar realidades. É levar a sua sociedade para outro lugar. Né? Então, só para fazer esse contexto, porque continua sendo um desafio para nós, né? Nem o Lula, nem a Dilma acabaram com todos os processos incrustados na nossa sociedade, com esse machismo, com o racismo, com muitas coisas, mas pelas políticas públicas a gente precisa construir esses rompimentos. E por fim, eu quero dizer o seguinte, que eu deixei para falar no final. Um dos elementos da gênese lá das fake news, porque para mim ele é o elo do que eu quero deixar a Ana Gardênia como uma tarefa imediata para nós da educação. Primeiro que a gente precisa, e acho que esse exemplo aqui do Sindiúti é sensacional para se levar para todo o Brasil, principalmente dessa garra, dessa luta, da relação pessoal do sindicato com cada um dos indivíduos. E que base de contato, amiga? Meu Deus, eu não queria estar no teu WhatsApp. Deus deve bombar, deve ter cada verdinho lá no papel. Eu já ia ter toque de ver 12 mil. Mas parabenizo aqui. Olha, eu não dou conta dos meus, né? Eu tenho 3 mil eleitores aqui, eu não dou conta, imagina 12 mil professores e professoras, enfim. Pois é, ó, tá vendo, gente? Dá férias pra mim. Vai pra Floripa nas férias, tá? Eu venho pra Canoa Quebrada, você vai pra lá. Então assim, nós precisamos estar muito seguros e organizados de todo esse contexto, de todos esses elementos, justamente para romper com os resquícios desse cenário da conjuntura recente, para ajudar os nossos representantes a terem força, sustentação, para enfrentar os desafios nos espaços institucionais também, que precisam e precisarão, porque não está fácil. Mas, qual que é o ponto ali na gênese que eu não contei para vocês, não listei? Toda essa história de ideologia de gênero, kit gay,
de defesa da família, porque parece até que viado não tem família, né? Filho de chocadeira. Só tem família, pai, mãe e aquela música do Luan Santana, né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Só aquilo lá que é família, né? Viado é filho de chocadeira, não tem relação afetiva, como se eu e minha companheira e meus 2 enteados não fôssemos família, e como se família no Brasil, antes, se não tivesse LGBT, não teria as próprias configurações de uma sociedade patriarcal e capitalista falida, que muitas vezes é configurada por mães solos, por pais solos, por filhos criados por avós, por filhos criados por tios e tias, por crianças órfãs do tráfico, da violência, da fome, da Covid, né? Órfãos dos desmatamentos, órfãos do genocídio indígena e uma série de coisas. Então, família, são muitos S's aí nessas famílias, né? Mas tudo isso começou num dado muito específico em 2014, Ana. Vocês lembram na educação o que foi 2014? O que aconteceu em 2014 para a educação? A revisão do Plano Nacional de Educação. O alvo da construção dessas mentiras foi um ataque frontal ao Plano Nacional de Educação, que estabeleceu metas para uma década de educação no Brasil, que tirou de todos os planos o debate sobre racismo, sobre gênero, sobre igualdade, sobre mulheres. Lá em Santa Catarina tiraram o gênero alimentício dos planos nacionais de educação, porque eles davam Ctrl F no texto e excluindo onde tinha gênero. E o ano que vem, galera, novamente nós temos revisão do Plano Nacional de Educação. Nós temos Camilo e nós temos Lula novamente. Nós teremos que fortalecer as conferências e nós precisamos restabelecer o sentido da equidade e o sentido libertário, transformador, o papel democrático do próximo Plano Nacional de Educação. Nós precisamos devolver ao Plano Nacional de Educação tudo que nos foi rompido. O Congresso está mais conservador que 2014. Mas nós precisamos estar muito mais seguros, fortalecidos e organizados e organizadas na necessidade da defesa de restabelecer esses pontos, de romper com as mentiras, de conversar sobre o que realmente importa e o sentido das coisas. Eu acho que imediatamente, Ana, eu queria deixar essa tarefa, e tenho dito na eleição, sempre que debatia educação, eu sempre recolocava essa lembrança na cabeça das pessoas. Plano Nacional de Educação, nós precisamos disputá-lo novamente, com afinco, com coragem e sem medo. Porque para quem passou o que a gente passou nos últimos 6 anos, não é agora que a gente vai ter medo de blá blá blá, de conservador. Viva a educação brasileira, viva a categoria dos profissionais de educação. Um forte abraço, obrigado.